Esta é a Ilha Sentinela do Norte, um dos lugares mais misteriosos da Terra. É o lar da tribo mais isolada do mundo nos últimos 60 mil anos. Sentinela do Norte é uma das ilhas Andaman, pertencente à Índia, e sua visita é estritamente proibida. No entanto, em 2018, um americano contratou ilegalmente um pescador local para levá-lo até lá. Eles navegaram à noite para evitar os barcos militares que patrulhavam o perímetro de um dos lugares mais inexplorados do planeta. Se forem pegos, poderão ser presos. John estava se preparando para essa viagem há anos, estudando meticulosamente os poucos relatos existentes sobre a tribo que habita essa ilha, conhecidas como Sentinelese. Ninguém sabe seu idioma, origem ou nome verdadeiro. Uma coisa é certa: eles são ferozes e hostis com os forasteiros. Eles eram conhecidos por atacar e matar intrusos em mais de uma ocasião. Mas apesar disso, John estava obcecado e teria feito qualquer coisa para entrar em contato com a tribo. Em uma manobra ousada, John e o pescador evitaram a patrulha militar e se aproximaram antes que John continuasse sozinho em um caiaque. Ao desembarcar na ilha, foi recebido com hostilidade. Apesar de suas tentativas de oferecer presentes aos locais e de imitar o idioma deles, a situação se agravou a ponto de serem disparadas flechas contra ele. No entanto, ele não se assustou. Voltou para seu barco, planejando tentar novamente no dia seguinte, mesmo sabendo que poderia ser muito perigoso. Infelizmente, acabou sendo exatamente isso. As autoridades dizem que o jovem de 26 anos foi morto, possivelmente por arco e flecha. A polícia descreveu como uma aventura errada em uma área altamente restrita. Como esse turista indesejado passou suas últimas horas? Por que ele estava tão obcecado por essa tribo? E qual foi o erro que lhe custou a vida? A Sentinela do Norte cobre uma área de apenas 72 quilômetros quadrados, apenas pouco maior que a ilha de Manhattan. Seu pequeno tamanho fez com que não fosse atraente para os colonizadores europeus, ao contrário do restante das Ilhas Andaman. No século XIX, as autoridades coloniais britânicas na Índia estabeleceram uma colônia penal em Great Andaman, a poucos quilômetros da Sentinela do Norte. Os nativos de lá começaram a morrer imediatamente de doenças às quais não tinham imunidade. Felizmente, o povo da Sentinela do Norte não foi afetado. Pouco se sabe sobre eles, mas devido à sua pele escura e ao seu pequeno tamanho, é possível que tenham chegado à ilha durante as primeiras migrações africanas, há cerca de 60 mil anos, e que, devido ao isolamento, continuam a viver em condições muito primitivas. Acredita-se que eles sobrevivam caçando javalis selvagens e pescando com arco, mas alguns relatos extraordinários os acusam de canibalismo. No século XIII, o famoso explorador veneziano Marco Polo os descreveu como um povo violento e cruel que comia todo mundo que pegava. Embora seu canibalismo nunca tenha sido comprovado, eles não são estranhos à matança. Em 2006, 2 pescadores, suspeitos de caçar ilegalmente nas águas protegidas ao redor da Sentinela do Norte, foram parar na ilha. Outro pescador testemunhou como os Sentinelese os mataram com machados caseiros e os enterraram na praia. Todas as tentativas de recuperar os corpos foram recebidas com violência pela tribo Sentinelese. Os pescadores foram deixados lá. A ilha é protegida pela Lei das Tribos Aborígenes de 1056. Ela proíbe qualquer pessoa de entrar na ilha ou de se aproximar a menos de 10 quilômetros dela. Isso protege os sentinelenses de doenças modernas. Também evita que visitantes em potencial sejam atacados. Agora, mesmo conhecendo a lei, John planejou sua jornada por quase uma década. Uma jornada que ele esperava que culminasse com a tradução da Bíblia para o idioma sentinelês. João era um missionário cristão devoto, empenhado em levar Jesus a todas as pessoas do mundo que ainda não tinham ouvido falar dele. Mas por que ele estava tão obcecado com os sentinelenses? Bem, de acordo com uma investigação do New York Times, ele soube da existência deles no ensino médio ao ler o Joshua Project,
um site missionário em que os sentinelenses são apresentados como o povo mais inacessível do planeta. Um grande desafio para um jovem missionário entusiasmado. Ele começou a se preparar para a viagem, recebendo treinamento médico, fortalecendo-se com longos passeios ao ar livre e 4 viagens de reconhecimento às Ilhas Andaman, que começaram 3 anos antes de sua expedição final. Finalmente, em 14 de novembro de 2018, ele subornou um pescador para entrar clandestinamente na ilha. Eles chegaram no dia seguinte, mas ele não conseguiu fazer contato. Ele foi forçado a recuar com flechas e gritos. Acho que a lição aqui é que se uma tribo isolada, quase sem contato, dispara flechas contra nós, devemos deixá-los em paz. Mas João voltou no dia seguinte. Antes de sair do barco no dia seguinte, ele escreveu um bilhete para seus pais em seu diário. Depois da recepção violenta que teve, ele sabia que poderia ser morto, mas pediu que não ficassem bravos com os sentinelenses. Agora, não há relato em seu diário de sua experiência em 16 de novembro. Mas, na noite de 17 de novembro, quando o pescador voltou para ver como ele estava, ele viu os sentinelenses arrastando o cadáver de John pela praia. Após a morte de John, o pescador foi preso e as autoridades tiveram que considerar a possibilidade de acusar a tribo de assassinato. Até a data, ninguém foi acusado, seu corpo não foi recuperado. Motivado por sua fé, John Allen Chau violou as leis locais, ignorou o desejo da tribo sentinelese de não ser contatada e envolveu outras pessoas em sua jornada ilegal. Infelizmente, ele também colocou a tribo em risco, pois eles não têm imunidade às doenças modernas que carregamos. A Ilha Sentinela do Norte é um dos lugares mais misteriosos do mundo, mas não é a única ilha mortal que deve ser evitada. Imagine chegar a essa ilha depois de se perder no mar e descobrir que ela é habitada por milhares de cobras mortais. Suas chances seriam melhores em águas abertas? Descubra aqui em Como Sobreviver.